Olá, meu nome é Álvaro, eu sou um engenheiro mecânica e hoje apresento a primeira etapa do meu projeto final de curso, que tem como tema a avaliação da eficiência energética e sustentabilidade na geração de vapor, um estudo comparativo entre tecnologias de caldeiras industriais. E eu tenho como orientador o professor Jean. A escolha desse tema surgiu a partir da relevância crescente da transição energética que a gente vive no nosso mundo atual, que envolve substituir fontes fósseis por alternativas mais limpas e eficientes. E a gente tem como exemplo a biomassa e a eletrificação. Isso se dá especialmente no cenário global de pressão regulatória, onde acordos climáticos e metas de neutralidade de carbono foram firmados até 2050. Como a gente pode ver aqui no gráfico, no Brasil, o setor industrial representa 30% do consumo final de energia. E boa parte disso está ligado à geração de vapor, usado em setores como alimentício, papel, borracha, bebidas e outros. Então, diante disso, entender o desempenho energético e ambiental de caldeiras a gás elétricas e a biomassa é essencial para orientar decisões técnicas, econômicas e sustentáveis dentro da indústria. O objetivo do estudo é comparar essas três tecnologias de caldeiras, a elétrica, a biomassa e a gás, e com isso avaliar a eficiência térmica, impacto ambiental, adequação normativa e viabilidade técnica de cada uma das três. E, ao final, a proposta é construir uma matriz de decisão multicritério para auxiliar na escolha da tecnologia mais adequada conforme o perfil da planta. Aqui na metodologia, a gente tem nosso cenário básico, que é uma planta de médio porte, com operação contínua, e com as seguintes hipóteses: regime permanente, sem trabalho de eixo, despesas de variações cinéticas, potencial volumétrica, despesas de trocas de calor internas, e considerando apenas as perdas térmicas externas por convecção natural. E aqui na direita a gente tem alguns parâmetros ainda a serem definidos, como vazão de vapor, pressão e temperatura de operação, dimensões da caldeira, o cálculo da área externa, que vai variar de caldeira para caldeira. Por exemplo, a caldeira biogás possui uma área externa muito maior do que a caldeira elétrica, por exemplo. Temperatura de superfície, ambiente e superfície de convecção H. As caldeiras elas foram modeladas como cilindros horizontais e as perdas térmicas externas foram calculadas por convecção natural. E com base nas correlações empíricas usamos números de Nusselt, Rayleigh e Prandtl, conforme as equações aqui desse slide. Com isso, a gente aplica os fundamentos da primeira lei da termodinâmica, que vai nos permitir calcular a eficiência energética, comparando a energia fornecida, seja por combustão ou eletricidade, com a energia útil entregue no vapor. Então, aqui a gente tem esse leite para calcular três fórmulas para calcular cada um desses termos. E, em seguida, a gente aplica a segunda lei da termodinâmica para estimar a eficiência energética, que vai mostrar o quanto da energia realmente foi aproveitada com qualidade. Então, essa análise vai nos permitir identificar perdas irreversíveis e avaliar a utilidade real da energia convertida. Então, aqui a gente também tem as formas e como chegar em cada um desses valores. Bom, aqui a gente tem uma tabela comparando a eficiência energética e eficiência energética. Enquanto a primeira, a eficiência energética, mede o quanto de energia virou vapor, a eficiência energética mede o quanto da energia disponível foi realmente aproveitada, considerando as perdas internas. Ou seja, ela é uma métrica mais rigorosa e realista. Aqui a gente tem a combustão, a parte da combustão dos cálculos de emissões. Então, aqui a gente tem a reação do gás natural e a gente tem que a emissão média do gás natural é de 1,9 kg
kg de CO2 por metro cúbico de gás. Na biomassa, a gente tem também a relação genérica dela e uma emissão bruta de 1,8 kg de CO2 por quilograma de biomassa seca. Aqui entra um ponto essencial, que a biomassa ela pode ser considerada carbono neutro. Isso porque o CO2 liberado na combustão ele já havia sido absorvido durante o crescimento da planta através da fotossíntese, ou seja, o carbono ele circula num ciclo fechado, sem aumentar o estoque atmosférico. E na caldeira elétrica, ela não emite CO2 localmente, apenas indiretamente, e essa emissão indireta ela depende da matriz elétrica do país. E no caso do Brasil, aqui a gente tem um grande diferencial porque mais de 87% da matriz elétrica brasileira é renovável. Então, isso reduz significativamente as emissões indiretas causadas pelo uso da caldeira elétrica. Então, aqui a gente pode ver que a gente tem 90 gramas de CO2 por quilowatt consumido. Então, isso coloca a caldeira elétrica como a mais limpa em termos de carbono, em relação a essas três, especialmente em locais com acesso a energia de fontes renováveis, como no Brasil. Então, resultados parciais esperados. Até aqui a gente já tem boa parte da modelagem termodinâmica das três caldeiras. A gente já sabe como a gente vai aplicar a primeira lei, a segunda lei, a termodinâmica. Já tem as fórmulas implementadas para eficiência térmica, energética, para cálculo das perdas térmicas e cálculo das emissões de carbono. E também a gente já fez o levantamento das normas técnicas aplicáveis, como a NR13, e normas ambientais específicas para cada tipo de caldeira. E na próxima etapa, o objetivo é simular diferentes cenários industriais para comparar o desempenho entre as três caldeiras, custo e conformidade normativa, e aplicar a matriz de multicritério para apoiar as decisões técnicas e sustentáveis. Aqui a gente tem um cronograma. O projeto foi dividido em duas grandes fases. A primeira etapa trabalhando a modelagem, os conceitos termodinâmicos e análises normativas. E para o PFC2, a gente vai focar na parametrização com dados reais, simulações comparativas, cálculos de custo e aplicação da matriz de decisão. E o objetivo final é entregar uma ferramenta técnica que oriente a escolha da caldeira ideal conforme o contexto industrial analisado. Então, aqui a gente tem as referências. E é isso. Esse é o meu projeto. Muito obrigado.